Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, depois 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o texto de hoje ele está concluindo o Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E começa com as bem-aventuranças. Depois de proclamar as bem-aventuranças, Jesus vai dar alguns conselhos para os primeiros cristãos. Ser sal da terra, ser luz do mundo. E depois vai fazer algumas recomendações. Cuidado para que a justiça de vocês seja superior à justiça dos fariseus e doutores da lei, para que não vivamos a hipocrisia. O capítulo 6 vai nos ensinar de oração, de caridade e também de jejum. E aqui vai concluir dizendo, porque era o catecismo dos primeiros cristãos esse texto, e vai concluir dizendo que realmente a vida do cristão ela não pode ser um mais ou menos. A gente precisa saber em quem e no que está depositando a fé, o que dita as regras da nossa vida. Estamos no tempo do Advento, preparação para o Natal. Cuidado para a gente não antecipar o Natal de Jesus. Cuidado para a gente não precipitar-se frente a uma ideia de Natal que muitas vezes não tem nada a ver com o projeto de Jesus. É como construir a casa sobre a areia. Isso pode em algum momento desmoronar. E a gente muitas vezes não tem a honestidade de assumir por que arruinou a vida, por que arruinou a família, por que aquele filho é daquele jeito, se a gente não viveu de verdade, edificando a nossa casa sobre a rocha capaz de suportar as tamanhas tempestades desta vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra